Antes de começarmos, pense nisto. Quantas histórias extraordinárias passam por si todos os dias, sem nunca serem contadas? Está a ouvir Histórias com Voz, o podcast da UATI, Universidade do Algarve para a Terceira Idade, um espaço onde encontra conversas leves e histórias fortes. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a Histórias com Voz, o podcast da UATI, Universidade do Algarve para a Terceira Idade. Este é o programa 1. Vamos dar hoje início à nossa série de conversas com os membros da UATI e vamos começar com chave de ouro. Vamos começar com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e responsável pela disciplina de teatro, Professor Joaquim Teixeira. Olá, professor, boa tarde. Meu caro amigo, boa tarde, muito obrigado. Embora o tempo não esteja bom, mas olha, Muito pelo menos obrigado aqui pelo convite, não é? estamos confortáveis. Bom, então vamos começar, e a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é: quando é que o teatro é o mais importante da sua vida? Tirando a família, que isso não tem nada a ver, não é? É verdade. Quando é que ele entrou na sua vida? Olha, entrou na minha vida o teatro, propriamente dito, com a minha festa de finalistas da Escola Industrial Comercial de Faro. Ora, isto talvez, eu entrei em 52 na escola e possivelmente teria sido 5 anos depois, foi nos finalistas. 57, para aí. Pronto. Acontece que fizemos uma peça, o encenador era o Dr. Emílio Campos Coroa, gostou, viu que eu tinha alguma habilidade, não é? E então a partir daí levou-me para o grupo de teatro do Círculo Cultural do Algarve, que era como se chamava antes do grupo de teatro Letras. Nos anos 50 ainda, portanto. E portanto, assim, eu entrei no grupo em fim de 58 e o meu primeiro espetáculo em que eu entrei foi em agosto de 59. E aí começou a minha odisseia do teatro. E como é que gosto realmente e que mantenho, não é? Sim. E como é que apareceu depois a ligação à UATI? Mesmo antes da UATI, eu fui convidado para ser animador cultural da FNAT, naquela altura a FNAT ainda antes do 25 de Abril, e depois do FAOS, que era o Fundo da Juventude, sim, quando se deu o 25 de Abril. Fui animador cultural dessas duas instituições, antes da UATI, e aí tentei incentivar as casas do povo, etc., para arranjar grupos de teatro. E consegui algumas, São Bartolomeu de Mocinos, Alte, Moncarapacho, e portanto eu ia, digamos que ensinar, explicar, etc., algumas coisas para as pessoas fazerem realmente... Criar a primeira embate, digamos assim. É claro que eu não podia estar a ensaiar todos os grupos em todos os lados, não é? Mas ia lá dar um jeitinho, como a gente costuma dizer, para eles se incentivarem. Então. Não foi fácil, porque estamos nos anos de 60, princípio de 60, em que a vida não era fácil e etc. Não é? Mas enfim, foi uma coisa que me encheu, porque eu fui útil e espalhei a arte da alma, digamos, como a gente costuma dizer, por esse Algarve inteiro. É uma coisa que me agrada. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta. O professor está ligado ao teatro desde há 67, 68 anos. Exatamente. Nunca foi profissional? Não, fui sempre amador. Aliás, eu quero lhe dizer que na área social eu nunca fui profissional em coisa nenhuma. Mas sabe, isso também me dá um certo gozo. Um certo orgulho. Um certo orgulho também, não é? Porque as pessoas ou fazem ou não fazem. E eu sempre, tudo o que faço com gosto. Independentemente de receber dinheiro ou não, sempre se sentiu profissional da arte. Exatamente. Quer dizer, o amador é só na palavra. Exatamente. Porque o amador também tem uma outra sensibilidade que é amador, que é ama. O amar. O amar. Eu sempre gostei de teatro. Portanto, porque nós não estamos a falar em receber dinheiro, nós estamos ou que no caso o professor, está a pagar para fazer, porque há deslocações, há custos inerentes à atividade. Nem imagina. Olha, por exemplo, no grupo Teatro Letras, nos anos 60, pouca gente tinha um carro. Sim. Pouca gente tinha um carro. E o encenador do Dr. Emílio Campos Coroa, quando queria, era numa altura em que tínhamos que ir buscar as miúdas a casa porque os pais
tinha que alguém se responsabilizar porque isto deixar as filhas para ir ao teatro era uma carga de Para trabalho. atuar no teatro. Para atuar e para Ainda por ensaiar cima, e tal, não é? está a ver? E então, eu era das pessoas da confiança do grupo, do Dr. Emílio Campos Coroa, para ir buscar pessoas a casa. Ia no meu carro, nunca ninguém pagou um tostão. Está a ver? Isto é só dar um exemplo Sim, sim. de que Dos realmente, custos que dos custos acabaram inerentes por a estar esta envolvidos, não é? atividade, não é? Sim, porque nós, quando dizemos, ele não é profissional, nós estamos a dizer que não está a ganhar, ele está a pagar para fazer. Exatamente. Olha, eu vou-lhe dar só um exemplo rapidamente. Agora, no grupo Teatro Etos, estamos a ensaiar uma peça, Guerra à Guerra. Hum. Há 2 elementos, uma hora em Vila Nova de Cacela. 2 vêm da Albufeira e vêm aos ensaios. À terça-feira à noite, fazem 80 quilómetros, o grupo não lhes paga nada porque não há dinheiro para pagar. Exatamente. O amor é tanto ao teatro e de fazer que eles não se importam. Mesmo num ano como este, em que é terrível andar na estrada à noite. Exatamente. Mesmo, é verdade, é verdade. Portanto, está a ver, ou se gosta ou não se gosta. Exatamente. Ou se faz ou não se faz, não é? É exato, exato. Bom, mas voltando ao UATI, o professor depois chegou aqui e foi logo professor de teatro, ou primeiro entrou na UATI e depois é que o agregaram à... Foi precisamente isso. Entrei porque fui para professor de teatro. Ah, A minha mulher já andava como aluna na UATI, praticamente desde a fundação, porque o Dr. Canal, que foi quem fundou a UATI, muitas das pessoas da UATI eram a doutora Herminha, a minha mulher, etc, etc, eram elementos da Segurança Social, e a minha mulher foi funcionária da Segurança Social, e, portanto, foi através da minha mulher que depois eu comecei a ir buscá-la, a ir levá-la às aulas, e houve alguém que se lembrou, então a gente agora não tem professor de teatro, era bom convidar-se o teu marido e tal, e eu fui mas para não o havia teatro. disciplina. Não havia a disciplina. A disciplina foi criada, mas depois não havia professor. Ah, Percebe? havia a vontade de... Havia a vontade de fazer. A doutora Amélia Campos Coroa, do Grupo Teatro Etas, começou a tentar, enfim, lecionar essa disciplina, mas depois pus a fazeres dela e era incomportável, era professor de inglês no liceu e não sei o quê. Deixou. Nem chegou a fazer nunca nenhuma récita. Então depois convidaram-me. A partir daí, cá estou eu há muitos anos. Não é? Foi o professor que levou a primeira vez a palco uma Sim, peça de UATI. foi exatamente. Exatamente. E o que é que pode trazer às pessoas nesta fase da vida, que estamos a falar de pessoas já reformadas e já com uma certa idade, o que é que pode trazer o teatro de mais-valias para as pessoas? Olha, primeiro de tudo, o teatro é uma expressão artística. E normalmente as pessoas que vão para o ATI já reformadas têm alguma sensibilidade. São professores reformados, enfim, as diversas profissões. E o teatro ensina as pessoas. Porque há uma série de gama de atividades artísticas, a música, a poesia, a ação, a terapia, portanto, todas aquelas atividades, a caracterização, a luminoteca, portanto, O estar em frente às pessoas, a obriga-nos, soltar-se, não é? exatamente, não é? E depois ajuda-nos na expressividade, Uhum. no conviver com as Na pessoas, dicção. no relacionamento com elas, no aprender a dizer melhor. E se tiver algum professor com gosto de ensinar, até no andar melhor, até no saber ter expressões mais ternas, ter maior sensibilidade para... No dia a dia, na no vida, dia-a-dia. não é? Exatamente. E o que é que mais o surpreende, em termos positivos ou negativos, nestes alunos que tem? Estamos a falar de pessoas que nunca fizeram teatro. E nunca fizeram teatro. Pelo menos É pelo raro que eu... aparecer uma pessoa que diz que já fez ou que não sei o quê. Isso fez foi nos bancos de escola, antigamente, naquelas brincadeiras, não é? Uhum. Sabe que eu tenho tido experiências curiosas. Há pessoas com gosto de aprender e quando eles pensam que não têm capacidade para fazer qualquer coisa, com o treino, com os ensaios, com as aulas, vão criando outra sensibilidade e vão fazendo.
coisas curiosas que eles não eram capazes de fazer, não é? Uhum. E, portanto, isso é a grande virtude do teatro. Porque, sabe, o teatro tem a virtude de nós fazermos várias peças que não somos nós. Uhum. Uma pessoa dizia, "Pá, eu gostava de ser, por exemplo, médico, mas não tive nunca a possibilidade. Mas pode ser que lhe apareça uma peça em que tenha que fazer de médico. Exatamente. E então tem que aprender. E Está a acaba ver? por criar empatia em relação a Exato, essa exato, classe de pessoas. exatamente. E o teatro tem outra coisa, é a mensagem que se dá. Daí nós termos sempre a preocupação de criarmos sempre qualquer coisa que ensine, que cultive. Está a ver? Porque nós, no nosso dia a dia, do nosso trabalho, antes de nos reformarmos, era aquele trabalho sempre. Há profissões, e a nossa profissão era um bocado a mesma. Uma coisa, Um bocado com as pessoas, repetitiva. era repetitivo e tal. O teatro ajuda as pessoas a serem diferentes, a fazerem papéis que nunca imaginavam. Olha, por Uhum. exemplo, eu tenho feito centenas de papéis, como pode calcular, nestes anos todos, e há uma coisa que nunca fiz e eu gostava de fazer, era de palhaço. Não calhou a fazer um palhaço. E adorava fazer. É uma mágoa que tem. Portanto, está a ver. Mas o professor é o responsável. Porque é que não queria uma peça para colmatar Pois, olha, esse, esse isso é lapso? uma coisa que eu me É complicado, penitencio não é? várias vezes, porque eu gosto muito de fazer, de dirigir, de dizer. Gosto muito de divulgar os poemas e o que os outros fazem, mas eu sou incapaz de fazer uma peça, assim, quer dizer, está a ver? É muito boa a dirigir e a orientar, mas a criar, não é tanto. Mas também sou incapaz, não deixo alterar-se um texto de um autor. Uhum. Por exemplo, eu para alterar um texto do autor tenho sempre que pedir ao autor, se for vivo, é claro. Se não for, há sempre a possibilidade de não dizer A, mas dizer o A de outra maneira, não é? Portanto, as coisas. Eu gostava muito de estarmos aqui a falar um bocado sobre teatro, mas hoje não vai ser possível Não é possível, pois. porque o Estamos tempo limitados no do tempo, tempo, faz favor, sim, mas de senhor. qualquer maneira, gostava de, nestes anos todos, qual é que é a melhor recordação que tem do teatro, fora da UATI? Já lá vamos, à UATI. Assim, uma Olha, coisa que eu tenha marcado mesmo profundamente. houve uma peça que me marcou profundamente, foi o Lugro, de Bernardo Santana, Uhum. que eu fazia um dos pescadores responsáveis. E foi um espetáculo que fizemos numa barcaça na doca de Faro. Simbolizava o bugre. O bugre, como sabem, era aqueles barcos que iam à pesca do bacalhau, etc, Uhum. etc. Então, nós fizemos a peça O Bugre dentro de um bugre, dentro de um barco. Com a presença do autor, Do Bernardo de Santarém. Bernardo Santarém, e de dois grandes atores portugueses. O Varela Silva, Amel Recuaço. Ah, Amel Recuaço. Vieram ver a Faro esta peça. E o que me sensibilizou e nunca mais deixei de fazer teatro foi que um amigo nosso, um colega nosso do teatro, intérprete, tinha que se deitar ao mar. E a pessoa em causa era mais velha do que nós. E mas deitou-se em ao mar, sentido real mesmo, deitou-se realmente, ao mar na doca, deitou-se ao mar e não sabia nadar. Veja bem a o grau coragem. de profissionalismo até dos Coragem atores, mesmo, atores não é? amadores, foi possível. Mas aquilo chocou-me tanto, impressionou-me tanto como é que um homem que não sabe nadar se amanda ao E mar. já de uma certa idade, não é? Não é propriamente o rapaz novo Não, que... tinha mais, bem 10 ou 15 anos mais que nós. Não era bem novo, era um rapaz, era um senhor barbeiro de profissão, um homem excepcional, chamava-se José Féria Pavão, era um homem apreciado. E aquilo marcou-me, e nunca mais deixei de fazer teatro, até por aquela imagem que ela me deu, que eu gostava aquela tanto de ter, que entrega. sacrificou. É claro, quero lhe dizer, que fora da barcaça, lá na doca, estava um barco de bombeiros, à espera que eu caísse. Uhum. Nem podia ser Como de é outra lógico, não maneira, é? como era lógico. Mas de qualquer maneira, Mas está a ver como é que é revelam-se... possível um homem que naquela altura já tinha os seus 60, 60 e tal anos, nós éramos mais novinhos nessa altura, ele se mandava ao mar sem saber nadar. E são exemplos que eu nunca mais me Numa zona esqueço. que sabia que não havia pé garantidamente. Está a ver? Exatamente. É uma coisa incrível. E, portanto, isto marca.
Isto marca as Isso marca um pessoas. bocado a necessidade de entrega que tem que haver para uma peça Claro, ser um êxito. exatamente. Tem dentro da UATI, o que é que mais o marcou nestes anos todos? Olha, marcou mais, Estamos a falar do teatro, para já. dentro da disciplina do teatro, a dedicação dos alunos. O Luís agora vê aquele poema de pessoas que umas estão mais aderentes, outras são menos, etc. Mas há meia dúzia de pessoas que nunca mais deixaram de ser e que têm por professor uma consideração grande. É recíproco. Eu tenho por elas. Eu, com a idade, tenho dois. Só continuo a dar aula de teatro por elas, por gosto que têm. E isso marcou-me profundamente. E se eu contribuí de algum modo para tirar a timidez de algumas pessoas, para fazer com que elas falassem um pouco melhor, para que lhes desse a entender que o convívio e as pessoas é a base de tudo, já me sinto satisfeito. E acha garantidamente, não é? O teatro, quer o ATI, tem uma parte muito importante na vida das pessoas, dos alunos. Importantíssimo. Outra coisa que marcou profundamente e que me marca ainda é a nossa querida Ivete, uma aluna que tem 99 anos este ano, que Não já conheço é ainda. centenária e que, infelizmente, ela própria reconhece que está com menos capacidade e com dificuldade realmente em vir. E este ano não é a minha aluna, mas eu mantenho sempre com ela um contacto Sim, eu enorme. ouvi contar O ano uma senhora que passado, o ano ontem, passado, sempre que havia aulas, eu ia buscá-la a casa. na festa de Natal, não conseguiu ir assistir à peça porque se sentia-se demasiado Olha, a peça fragilizada. que nós estamos agora a fazer, Não ela é podemos que era a dizer, não é? intérprete. Não podemos dizer qual é, que é um Eu segredo não que está digo. guardado. Mas a peça que íamos fazer, ela que era a protagonista, a intérprete, e chorou, e eu, quando soube que nós íamos fazer aquela peça. Porque enquanto ela esteve lá, ou fazia ela, ou eu não fazia a peça. Por consideração para com ela. Uhum. Pela sensação que tinha de que realmente não éramos desleal para com ela, não ser ela a fazer. Exatamente. Porque era de uma dedicação total. Mas tirando ela, e de certeza que já lhe passaram milhares de alunos pelas Sim, mãos, quais é que mais o, o encheram de alegria em termos de evolução, em termos de notar que a pessoa entrou de uma determinada maneira e quando acabou o ano ou quando acabou, estavam olha, completamente diferentes. há muita gente que modificou totalmente a sua vida com o teatro. Nós tivemos uma senhora que era extremamente tímida, já falámos disso da outra Uhum. vez, e que dizia que falava com dificuldade, passados dois anos e tal, era a nossa melhor declamadora, porque começou a interiorizar a palavra, começou a perceber que aquilo fez-lhe um bem de tal maneira. E eu só de pensar que a senhora teve uma transformação grande por estar na nossa aula, Encheu-lhe o coração. encheu o coração. A primeira vez que eu ouvi falar dessa senhora, e calculo que seja a mesma, foi o professor Teixeira que estava a falar na aula, de tê-la visto na televisão, num programa, acho que na RTP2, a declamar. Sim, Portanto, conseguiu ultrapassar tudo e já está em frente à câmara e sim, a fazer. é uma coisa impressionante. E era uma senhora com muitos complexos. Eu nunca a metia como intérprete do teatro, dava-lhe sempre a poesia para fazer, e ainda bem porque ela era muito boa a dizer. Porque ela era uma senhora de bem. hum, Não educada conseguia de uma imaginar determinada despir a maneira. sua roupa para vestir uma roupa do papel que encarnava. Está a Estava ver? demasiado presa a estereótipos que não. Exatamente, está a ver? Eu Nesta tinha altura já grande não há. dificuldade em fazê-la mudar de roupa. Então desisti, não vale a pena. A senhora tem a sua maneira de pensar, não sei o quê, mas evoluiu de tal maneira a sua timidez Uhum. que me encantou. E vamos agora puxar um bocado do lado pessoal. Em relação ao teatro,
O que é que o ajudou na sua vida? Portanto, Ajudou-me muito. Até conseguir um emprego. mas por conhecimentos lá do teatro ou por outras valências? Pelo conhecimento que eu tinha das peças que fiz. Conhecimentos pessoais Está a ver? de Está a declamar, ver? de E fazer. imagina que desde 59 até hoje, ao fim de 60 e tal anos, eu fiz dezenas e dezenas de peças. Centenas, quiçá. Centenas, centenas. E tinha a ideia perfeitamente de cada cenário. Mas consegue-se lembrar praticamente da maior parte? Ou há muitas que Há muitas passaram? coisas que me passam, porque hoje, às vezes, os amigos mostram-me, e olha, lembras-te disto? Epá, que peça era essa? Depois de me dizerem, eu lembro. Mas aquilo era uma coisa curiosa. Eu fui para o Banco de Fomento, porque fiquei em primeiro lugar num concurso. Uhum. Fiquei em primeiro lugar, exatamente por causa do teatro. E, portanto, está a ver. Mas A especificamente examinadora era uma psicóloga, Uhum. dava-me uma fotografia e pedia, perante a fotografia, eu tinha que imaginar uma história. Eu olhava para a fotografia, tentava recordar-me que peça é que a gente tinha feito com aquele cenário e começava a falar da peça, com personagens e nomes e tudo. A senhora, que era uma jovem, não devia ter muita enfim, muita cultura teatral. digamos assim. A senhora ficou doida. Uma entrevista que devia levar 1 hora e tal, levou quase 4. 4 horas. Quase 4 horas. Quase 4 horas. E quando foi para a classificação final, eu sei que ela disse depois aos colegas, este senhor tem que ficar em primeiro lugar. Eu tenho uma capacidade de imaginação e eu só me limitei a contar uma peça onde eu já tinha entrado. Está a ver? Portanto, o teatro Até nisso ajudou. Até nisso me ajudou profissionalmente. Então vamos falar agora da UATI. Qual é que é, na sua perspectiva, a importância da UATI na comunidade onde está inserida? Eu sei que desculpa ter cortado a palavra. A UATI tem uma virtude em relação a muitos outros projetos. É completamente autónoma, não é? É exato. Sabe, o associativismo tem decaído bastante, como sabe, com este género de globalidade, Sim, com esta vida louca, pouco se vai construindo, pouco se vai mantendo as sociedades. A UATI tem essa virtude. E foi acabando, as associações de terceira idade, digamos, as universidades séniores, foram acabando ao longo do país todo. Só existem hoje porque os autarcas de freguesia e os autarcas de câmara jogaram a mão a essas atividades porque era bom para a coletividade, está a ver? E só existem porque estão no âmbito das câmaras ou das freguesias. Suas próprias câmaras que a sustentam. Exatamente. É as próprias câmaras ou as freguesias que sustentam a própria universidade. Nós devemos ser das poucas no país que somos independentes. E isso dá-nos uma certa liberdade, dá-nos uma certa independência, dá-nos... é quase como que um direito que a gente tem de votar em quem quer. Faço-me entender. Somos independentes. É a independência. É a liberdade de expressão, é a liberdade da gente escolher. Uhum. Temos é que ser de tal maneira eficientes que conseguirmos que as autarquias nos possam ajudar. E para isso... Não por obrigação, mas por direito, pelo trabalho que é feito. Por direito próprio, pelo trabalho que a gente faz, etc. É isso mesmo. A gente só ganha se trabalharmos bem. Eu estive numa empresa que tinha um colaborador que era um trapalhão, passa a expressão. Nunca fazia as coisas bem. Eu dizia, então tu... Sr. Terceiro, mas eu ainda fiz bem porque ainda tinha tempo a fazer bem. Dizia eu. Então fazia mal. E então era o fim, não é? Não tinha tempo a fazer bem, está a ver? Quer dizer, perdeu tempo à mesma, não? Perdi o tempo na mesma, porque tinha que voltar a fazer as coisas outra vez. Enfim.
E o que é que considera fundamental preservar no futuro da UAT? Para ela continuar ou assim Olha, e melhorar, não é? Que no fundo é o eh, que é necessário. é fundamental a qualidade dos professores. Repare, um bom professor é sempre meio caminho andado para um bom aluno. Isto é fundamental. E nós temos tido na felicidade na UAT de os professores eh, serem de tal maneira altruístas e, como sabe, os professores não recebem dinheiro nenhum. Hum. O nosso esforço é um esforço para o bem Pro da bono. comunidade, não é? E, portanto, temos Aliás, tido... vamos bater outra vez naquilo que falámos há bocado. Há um professor, pelo menos, que eu tenho conhecimento, que vende a Costa da Caparica de 15 em Exato. 15 dias para dar aulas sem Veja receber bem, nada. Portanto, não é não recebem, é pagam para. é verdade, é verdade, é verdade. E têm sido bons professores. Têm acarinhado isto como deve ser e, portanto, e os alunos têm correspondido. É claro que não é uma grande população, mas sempre é uma centena, neste momento até mais, que realmente dão coro àquela questão com uma certa força. E faz falta, e faz falta. E como é que se consegue aumentar o número de alunos? De alunos, não direi alunos, mas utentes da UAT Olhe, associados. projetando a OATI para o exterior, dando a conhecer o que fazemos. Neste momento, este ano, as coisas têm corrido bem nesse aspecto. Como sabe, vamos ter 2 em 2 meses uma sessão pública na Biblioteca Municipal. Uhum. Pública, as pessoas poderão assistir. Portanto, o ir fazer pequenos passeios históricos engrandece as pessoas. O fazer o intercâmbio, geminar com outras Associações do género. associações do género em Portugal era importantíssimo, não é? Portanto, esse encontro de atividades e de conhecimentos é que faz sobressair realmente uma associação. Bom, então para terminarmos, porque nós fizemos uma promessa a nós A nós próprios próprios, é verdade. que o tempo não ia ser muito comprido. Se tivesse que fazer um convite a alguém que ainda não conhece a UATI, o que é que lhe diria? Imagino que eu não conheço a UATI e estou aqui à sua frente e quero saber o que é que lá se passa. Isso é uma pergunta difícil. Isso é uma pergunta difícil. Porque tentava incentivá-lo. Para já, precisava de saber quem é que estava na minha frente. Para eu saber como é que havia de chegar a ele. Uhum. Isso é que é importante. Imaginemos uma pessoa que acabou o percurso profissional, chamemos assim, e que de repente vê-se em casa sem perspectivas de atividades, portanto, e E eu diria-lhe, opa, vem comigo para onde eu estou. Tu vais continuar a ter uma atividade enorme. Vais manter essa cabecinha como deve ser, fresca na mesma como tens. Tens para onde escolher. É uma atividade com vives. Tens outras possibilidades, tens disciplinas diferentes. E mesmo que não sejam diferentes, são disciplinas que tu poderás recordar. Tu deste o teu inglês e o teu francês na escola, lá podes continuar a ter conhecimento. Enfim, tentava cativá-lo. Porque não é fácil, nesta altura, cativar pessoas por isso. Não uhum, é? Agora, com os telemóveis e com a internet e com. Enfim, há muita opção. é muita Mas é opção. uma opção solitária, acaba por ser. Porque, pela minha experiência, nada substitui o cara a cara, o estar com Nada, pessoas. nada. Portanto, o professor pode estar com 10 telemóveis à volta, 10 computadores, mas falta aquela vertente. Alguma coisa substitui o livro? Não, Nada. nada. Não é o computador, não é a tablet, não é a televisão. Nada substitui um livro, que é um amigo do homem. Exatamente. E E, nada portanto, substitui o contato pessoal com outras exatamente, pessoas. exatamente, exatamente. O, 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 Às vezes, cria-se no emprego, as pessoas começam aquela rotina, nunca mais saem dali,
e não têm outras aberturas. Às vezes não conhecem o mundo. Uhum. E o mundo hoje, infelizmente, só conhece através da guerra, das soluções, enfim. Do que nos é servido nos telejornais, Exatamente, exatamente. do que nos é servido pelas comunicação social. Ontem Porque... aconteceu uma coisa curiosa. Eu sou rotário. E estava uma noite ontem horrível. E eu decidi não vou à reunião. Sabe que aí por volta das 10 horas recebo isto a tocar. Eles tiveram a gentileza de me ligar diretamente para eu assistir e de colaborar à reunião com eles. Fiquei-lhes grato, porque eles, enfim, gostariam que eu assistisse e que eu estivesse e que desse opiniões. E durante mesmo na minha casa, e já tenho feito isso, sabe? Eu presido sou presidente do Conselho Geral da Federação das Associações de Paralisia Cerebral e, portanto, há muitos que eu tenho que fazer online à Assembleia, porque é o país inteiro de todas as paralisias É cerebral. muito complicado estar É a extremamente fazer as complicado. votações. É extremamente complicado. E temos ferramentas nesta altura. Dirigido uma Assembleia. Mas eu que não percebo, digo sinceramente, os meus 80 e muitos, já não digo, não é? Não me permite, já não é que eu não possa aprender. Se eu aprendo outras coisas, também aprendi isso. Mas é a apetência. A vontade. É mais a vontade. Eu hoje sou incapaz de mandar os anos mandando uma mensagem. Se eu mandar a mensagem de anos, mas não digo. Eu quero ouvir a pessoa. E telefone. E sou incapaz de dar os parabéns a um amigo ou alguém de família sem ser por telefone. Eu quero ouvi-lo. Sabe que as novas gerações já lhes parece mal falarem ao telefone. Luís, mas eu tenho aquela sensação que se eu não lhe transmitir com esta minha emotividade, do gosto que eu tenho para a pessoa não fica reconfortada. É muito frio. É muito frio. Eu Falta sou incapaz. Aquela intuação. Eu estou incapaz. A gente, ontem fez anos um sobrinho meu. Eu liguei-lhe ao Nuno. Oh, tio, é tão bom. É tão bom ouvi-lo, exatamente. Bastou. Está a ver? Exatamente. É o contacto pessoal. Isto é que é valor. Eu convivo gente. Repara, os amigos pode escolher, a família não pode. E aqui no ATI há a hipótese de criar novas amizades numa altura em que já é complicado fazê-las. Exatamente. Eu posso falar por mim porque entrei há pouco tempo e estou bastante surpreendido, quer pelo nível de camaradagem, sim, pelo nível de camaradagem e pelo nível de atividade que existe. Porque houve uma colega nossa que disse-me aqui no outro dia, e eu não me esqueci, há muita gente lá fora que tem a ideia que isto é um grupo de velhinhos que anda aqui de arrastadeiras, como se fosse um lar de terceira idade. Não é completamente diferente. É completamente diferente. É preciso haver espiritualidade. É preciso nós pensarmos que podemos fazer coisas sem podermos fazer. Irmos mais além. E irmos mais além sempre. Está a ver? Isto tem muito a ver com o teatro. Tem muito a ver com o teatro. Cada vez que há uma peça nova é ir mais além. É ir mais além. E eu tenho pena, quero dizer que todos os anos temos feito algum nível na maneira de fazer as coisas. Porque o ATI é também para ensinar. E as pessoas depois dizem assim, mas as pessoas não gostam disto, mas têm que aprender a gostar. Mas não gostam disto? Por exemplo, uma peça, porque é mais dramática ou tem mais nível. As pessoas já não gostam disto, gostam de peças para rir. E digo, espera aí. O ATI serve para ensinar. É preciso fazer com que as pessoas aprendam a gostar. Exatamente. Está a ver? E isso é importante para as pessoas. Aprender a gostar de... Se a peça for bem apresentada, é meio caminho. Exatamente, porque dá uma mensagem que a gente quer. E eu normalmente escolho coisas que dêem a mensagem. Como sabe, as pequenas coisas... O rir, pois o rir é agradável. Toda a gente está farta da vida e gosta de se rir. Mas até na própria comédia tem que haver uma mensagem. Se não, rir por rir... Eu pessoalmente acho que fazer comédia é mais difícil do que qualquer outra coisa.
Luís, é muito mais difícil Porque fazer, é muito mais fácil, é muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Exatamente. Fazer rir e com inteligência, Com sobretudo. inteligência. É isso mesmo que eu quero referir. Com Não é inteligência. andar a dizer palavrões, a tirar coisas ao chão. Não, isso, tal, isso. quer dizer, há as chamadas revistas que às vezes chegam até a ser ordinárias, só para cativar o público. Não? Isso a mim não me diz nada. Só para vender o peixe. Só para vender o peixe. Não? Portanto, Não é muito a sua. não é isso verdadeiramente uma comédia. Não é? Não, não. É. Bom, professor, vamos ficar por aqui por hoje. Pois, muito Vamos obrigado. ter Muito mais obrigado. oportunidades de falar. Sim, vamos falando ao garantidamente. longo do ano. E não só, e É. havemos-nos sentar aqui novamente, mais vezes. Pois. Para já, nesta primeira oportunidade, quero-lhe agradecer. Mas já só a dizer isto. E repare que eu normalmente não imponho, já percebeu, não imponho nada nas minhas aulas. Escolhe-se textos, pergunta-se o que é que vocês acham melhor, porque muito eu democrático. também aprendo com os alunos, não sou eu, os alunos só que aprendem comigo. E acabam por ser os alunos que têm que ir dar a Têm que cara fazer. para fazer, não é? Muito bem. Eu E muito obrigado. aconselho a quem ainda nunca esteve na disciplina que vá lá, que assista. E, se possível, que participe. Sobretudo a vertente masculina. Ao princípio não esperava que houvesse, que fosse mau assim, mas não. Quando disse que ia Não, ao eu teatro. francamente nunca tinha estado ligado ao teatro. Portanto, Pois, foi. foi uma aposta minha para ir ver como é que é. Professor, foi um prazer enorme. Muito Obrigado obrigado, por, muito obrigado. por Sempre ter precisar alguma disponibilizado coisa, este não tempo. é? Porque estas coisas a gente ou estamos ou não estamos. Eu nunca estou num sítio qualquer que não tente ser útil. Se ver que não posso ser útil, não estou. Não vale a pena. Não vale a pena. Pronto, Muito professor, obrigado. muito obrigado e eu. até à próxima. E foi esta a conversa com o professor Joaquim Teixeira, neste que foi o primeiro episódio de Histórias com Voz, o podcast da UATI. E não se esqueçam o lema deste programa: Conversas leves, histórias fortes. Obrigado por estar desse lado.